entender um pouquinho mais essa tarde acerca de cura, né? Eu sei que o pastor Eibe falou na ministração passada acerca de cura física, e hoje nós vamos falar um pouquinho acerca das nossas emoções. Cura emocional, libertos emocionalmente, né? Eu sei que esse assunto é um assunto muito extenso e nós poderíamos focar em muitas áreas, mas eu quero focar em algo bem específico aqui, abranger algo que eu sei que vai ser bênção para a sua vida. Nós temos que entender, gente, que a cura emocional, muitas vezes nós espiritualizamos as coisas e achamos que se a pessoa não está bem emocionalmente, ela tá com algum problema, ela tem demônio, né? Ela tem que buscar mais de Deus. E nós temos que lembrar que, às vezes, o nosso corpo, ele opera de maneiras que nós precisamos estar em equilíbrio. Ou seja, as substâncias do nosso corpo têm que estar em equilíbrio. E, às vezes, a pessoa está descompensada emocionalmente, não é porque ela está longe de Jesus, porque ela está endemoniada, ou, né, tem tantos pensamentos que não vão de acordo com a palavra de Deus. Às vezes a pessoa está descompensada, às vezes ela está emocionalmente frágil. É uma pessoa que se irrita, é nervosa, né, se preocupa demais. E a gente espiritualiza e acha, para com isso. Acredite em Deus, tenha fé. Só que aquela pessoa, ela está descompensada, muitas vezes, quimicamente. E se ela estiver descompensada quimicamente, ela não consegue desligar a mente dela. Ela não consegue ter a mente calma e um raciocínio no sentido de lógico do que eu vou fazer e o que vai funcionar. Ela não consegue desligar a mente dela. Então, a mente dela tem muita preocupação, né? Ou está muito ansiosa, ou está muito nervosa. E o auxílio de médicos, em muitos casos, é muito importante. É muito importante se a pessoa está descompensada. Chora bastante, chora. Se pergunta por que você está chorando, eu não sei, a minha vida acabou, né? Muitos casos, é importante que a pessoa tenha um acompanhamento psicológico, um acompanhamento com o médico, que ela vá ao psiquiatra, que ela vá ao psicólogo, para ela receber um diagnóstico. Às vezes é a falta de uma química no corpo dela. Não faz muito tempo, eu fui num médico e ele fez uma bateria de exames em mim. E ele falou assim, nossa, você está com deficiência de muitas vitaminas. Está faltando vitamina D, está faltando vitamina A, está faltando iodo, está faltando... Era tanta vitamina. Ele falou, e se você não tomar as vitaminas, o seu corpo vai descompensar e isso vai te trazer sérios problemas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a tomar as vitaminas, né? Comecei a organizar o meu corpo. Então, quando uma pessoa precisa ir no psiquiatra, nós não podemos olhar para ela e achar, meu Deus, está ficando louca, está indo para o psiquiatra, ela está louca. Não é nada disso, gente, né? O psiquiatra, ele tem essa autoridade de prescrever algo que vai ajudar a arrumar os pensamentos dela, vai compensar. Às vezes ela está com falta de serotonina, ou tem várias outras químicas no nosso corpo que precisam, muitas vezes, de um auxílio médico. Então, nós temos que tirar isso da nossa cabeça, que toda pessoa que está descompensada, ela tem algum problema muito sério, ela está ficando louca, ela não crê na palavra de Deus, ela tem falta de fé. Isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Então, e eu quero focar também num outro tipo de pessoas, porque eu creio que esse tipo de pessoa que está necessitando de algo químico na sua vida, no momento em que ela toma os remédios, né? Ela toma os remédios e é um processo, nós temos que entender que isso também é um processo. Cura é um processo. Às vezes acontece da cura ser imediata, tanto física como emocional, mas muitas vezes não acontece de uma hora para outra, né? É um processo. Eu estava conversando hoje de manhã com uma irmã e eu estava dizendo, olha, é igual quando a gente quer perder peso, não é verdade? Não é, ora aí por mim que eu vou perder peso. Não.
né? Quem dera que fosse assim. Eu já ouvi falar que tem uns pastores que oram e a pessoa pede, pesa e segura as calças. Senhor, manda esse pastor aqui, meu Deus. Né? Tem misericórdia de nós. Mas não é assim. Né? Não é assim. É o quê? São decisões diárias que vai levar aquela pessoa a ser uma pessoa equilibrada. Não é verdade? E se no outro dia ela se desequilibrar, se no outro dia ela comer, o que acontece? Ela ganha peso. Alguns têm a bênção de não ganhar, mas em geral as pessoas ganham, nós ganhamos. Pela fé em nome de Jesus eu não ganho mais. Então, mas e aí o que acontece? Não é uma coisa instantânea, é algo que é um processo, né? Assim como o nosso corpo, a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses que o que nós, seres humanos, somos espírito e alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses fala que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então aí nós entendemos que Deus nos criou e Ele nos criou 3 em 1. Né? Ele nos criou 3 em 1. Nós somos espírito, alma e corpo. Tá? Nós somos espírito, alma e corpo. E tudo tem que estar em equilíbrio. Assim como o nosso físico não é um processo imediato, a cura, às vezes sim. Claro que nós não podemos colocar o Espírito Santo numa caixa e dizer que o Espírito Santo não pode curar uma pessoa instantânea. Pode e muitas vezes o faz. Mas, muitas vezes, é um processo diário onde nós fazemos o quê? Nós aplicamos fé, declaramos os versículos da palavra de Deus, né? Usamos todas as estratégias, né? Todos os princípios que o pastor Eibe tem nos ensinado acerca de sermos curados fisicamente. Da mesma maneira, a nossa mente. Né? Nós precisamos investir na nossa mente. Como nós investimos no nosso corpo, né? Tomamos banho, passamos desodorante para não ficar fedendo, eu creio, em nome de Jesus, todo mundo passa. Né? Assim como nós investimos no nosso corpo, nós investimos na nossa mente também. A nossa mente precisa de um investimento. Qual é o investimento que nós fazemos na nossa mente? Nós estudamos, né? Nós aprendemos a palavra de Deus. Tudo isso é um investimento na nossa mente, nas nossas emoções. E também o nosso espírito também tem que ter um investimento da nossa parte. E lembre-se, cura muitas vezes é instantânea, mas muitas vezes é um processo. Então, às vezes, uma pessoa que está sofrendo emocionalmente não é de uma hora para outra, né? Especialmente se é uma área química, se está faltando algo no sistema dela, não é de uma hora para outra. Não é, você fala, você não foi para a igreja? Você não recebeu oração? Então você está curada. É a mesma coisa que eu falar para uma pessoa, para com isso. Você é baixo, mas seja alto, seja alto. Não tem como a pessoa, né, ela conseguir aquilo. Ela depende de Deus. Nós temos que depender de Deus para sermos curados emocionalmente. E investirmos. A maneira até que a gente come também, né? Isso ajuda o nosso corpo, né, a agir da maneira certa. A nossa mente, as coisas que a gente alimenta a nossa mente, nos ajuda também a fazer as escolhas certas, né? E o nosso espírito, a mesma coisa. Nós temos que investir no nosso espírito também. É interessante que a Bíblia nos mostra que o nosso espírito e a nossa alma são coisas muito interligadas entre si. O nosso espírito está muito próximo da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas escolhas. E a Bíblia diz que só a palavra de Deus pode separar o espírito da alma. Por quê? Porque eles são muito juntos. E nós temos que fazer investimento no nosso espírito também. Olha só o que a Bíblia fala em Provérbios 18, 14. Fala assim, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Olha só. Então, isso quer dizer que o nosso espírito pode se tornar um espírito deprimido.
Você já parou para pensar nisso? Meu espírito pode se tornar um espírito deprimido? E olha outro versículo, nós vamos ver como, né? Olha outro versículo. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, a Bíblia nos mostra que nós temos, através das nossas escolhas, controle do nosso espírito, né? E especialmente nós que temos Jesus, gente. Se as pessoas que não entregaram a vida para Jesus têm essa possibilidade de controlar o seu espírito, quanto mais, né, aquele que já entregou a vida para Jesus. O Espírito Santo, diferente do nosso espírito, porque nós temos o nosso espírito, lembra que nós somos espírito, alma e corpo, né? E aí quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, então nós temos o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele tem a capacidade de controlar as nossas emoções, controlar o nosso corpo, controlar a nossa mente. Mas ele vai fazer isso, não é com uma força exterior, ele faz isso através das nossas escolhas, de nós escolhermos a nos expormos à palavra de Deus. Hoje, por exemplo, você fez a escolha de estar aqui, se expondo à palavra de Deus. O que você está fazendo? Você está fortalecendo o seu espírito. Está fortalecendo o seu corpo, está fortalecendo a sua alma, através de quê? Através da palavra de Deus. E quando é que a gente enfraquece o nosso espírito? Quando nós fazemos escolhas erradas. Quando nós fazemos escolhas, por exemplo, mágoa. A mágoa enfraquece o nosso espírito. Quando eu fico magoada com alguém, e aquilo dentro de mim, né? Eu estou ressentida com aquela pessoa, eu estou magoada com aquela pessoa. A raiva, aquilo enfraquece o nosso espírito. Quando nós enfraquecemos o nosso espírito, o que acontece? O diabo, nós ficamos vulneráveis aos ataques do maligno. É como se a gente descesse as armas. Eu escolhi a ficar magoado com aquela pessoa. Então, eu desço as minhas armas para que o diabo possa me oprimir. Tem muitas maneiras que nós descemos as nossas armas. Mas eu estou falando assim em coisas mais específicas, né? Mágoa, raiva, gritaria. Você sabe que quando você grita, você enfraquece o seu espírito? Porque a Bíblia fala longe de vocês toda a gritaria. Então, toda vez que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós enfraquecemos o nosso espírito. Às vezes, e o que acontece? Quando nós enfraquecemos nosso espírito, nós nos tornamos vulneráveis, né? Às vezes tem pessoas que estão brigando e começam a gritar. E o que aquela gritaria faz? Aquela pessoa se tornou vulnerável e aí vai às vezes para uma agressão física e vai para coisas piores. Por isso que nós não podemos permitir esses pecados, mágoa, ressentimento, raiva, gritaria, né? Nós não podemos aceitar esses pecados. Por quê? Porque esses pecados vão nos tornar cada vez mais e mais vulneráveis. E aí nós vamos fazer coisas piores. Por exemplo, o marido chega em casa. O marido chega em casa e aí ele pensa, vou chegar em casa porque hoje eu quero ter uma noite muito show com a minha esposa. Só que quando ele chega lá, ela está com uma pilha de louça lavando. Aí, ela fala assim, não, amor, eu tenho muita louça para lavar, e tal, né, e tudo. O que ele faz? Ele vai lá para o quarto, e aí, ele fica com raiva. Puxa vida, né? Olha, a raiva. Né? A raiva, o que ela faz? Ele baixou a guarda. A raiva, e ele começa a pensar, baixou a guarda, ficou vulnerável e o diabo vem. Tem muitas mulheres lá no seu trabalho que se você só fizesse assim, elas estariam prontas para você. Essa mulher não te valoriza. E pá. O que aconteceu? Às vezes leva aquela pessoa a fazer coisas piores. Né? Por quê? Porque ela
ficou vulnerável, ela enfraqueceu o espírito dela. Em vez daquele momento ela escolher, puxa vida, eu vou ajudar minha esposa, que quem sabe a gente terminando essas louças, aí vai rolar, né? Não, ele deixa aquela raiva, aquele ressentimento, aquela mágoa entrar no coração dele, e aí aquilo vai se tornando algo pior. Você está no trânsito dirigindo, e alguém te corta, e você fala, não é possível, e vai atrás para cortar. Opa! O que você está fazendo? Abaixando as suas armas. E aí você vai ficar mais vulnerável para coisas piores. Então, nós temos que investir também no nosso espírito, fazendo escolhas certas. Né? Fazendo escolhas certas. E muito mais nós que temos Jesus, gente. Se as pessoas que não conhecem Jesus, elas fazem escolhas certas, muitas vezes, quanto mais nós que temos Jesus no nosso coração. Esses dias, tá muito na mídia, né? Aconteceu no nosso congresso uma situação onde lá no Senado, uma das senadoras levantou, puxou a pasta da pessoa que estava dirigindo a mesa. E é interessante, eu achei interessante a reação daquela pessoa. Porque a minha reação, né, na hora que eu vi aquela cena, eu falei, cadê a polícia do Congresso? Tem que chamar a polícia do Congresso. Né? Mas aquele cidadão, aquele senador, ele teve uma reação interessante. Ele não se deixou ser levado por suas emoções. Ele não baixou a guarda. Ele não enfraqueceu o espírito dele. Porque a pessoa que não tem Jesus, ela também tem um espírito. Né? Não são só as pessoas que têm Jesus. A pessoa que não tem Jesus, ela tem um espírito também. Ela talvez não tenha o Espírito Santo. E eu não conheço a situação dele, se ele tem ou não tem o Espírito Santo. Inclusive, eu vi uma pessoa até perguntando, gente, aquela pessoa só pode ter Deus no coração dela. Porque como que a pessoa age dessa maneira? Não tem como uma pessoa agir dessa maneira se ela não tiver Deus no coração dela. Eu não sei, né? Mas eu achei aquela história interessante. Como que ele não se deixou ser levado por suas emoções. Nós temos que lembrar, gente, que Deus usa todas as circunstâncias da nossa vida para nos fazer uma pessoa melhor. Se nós tivermos a atitude certa. Deus vai usar todas as circunstâncias. Mesmo que pareçam circunstâncias contrárias, Deus vai usar, ou Ele quer usar, para nos fazer uma pessoa melhor. E aí nós vamos então... Pastor André, então, eu quero fortalecer o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Eu quero fazer as escolhas certas. Eu quero ser emocionalmente equilibrada. Como que eu faço? Eu acho muito interessante a história de um rapaz, de um jovem na Bíblia. O nome dele é José do Egito. Né? O nome dele não era José do Egito, era José, né? Nós que colocamos José do Egito, né? Porque ele foi para o Egito. Mas o José é alguém muito interessante para nós fazermos uma análise. Como é que José era tão equilibrado emocionalmente? Porque, certamente, nós vemos através da vida dele um equilíbrio fora do comum, né? Por tudo que José passou. Quem não conhece a história de José, eu vou dar uma pincelada rapidinho. José, Deus havia dado sonhos para José. E José começou a contar acerca dos sonhos dele. O pai dele, José, era o filho predileto. Mas isso não quer dizer que Deus apoia que pais tenham filhos prediletos. Mas José era o filho predileto. Né? E aí, o que acontece? José... começou a ter esses sonhos, e nesses sonhos José ia ser grande, grande mesmo, que até seus irmãos e seu pai, todos eles iam necessitar da ajuda de José, e José ia poder ajudar a sua família. E ele começou a contar esse sonho. Os irmãos dele já tinham rixa dele, porque o pai gostava mais dele, o pai dava as coisas para ele, e aí os irmãos dele começaram a ficar com muita raiva de José. E saíram um dia onde eles estavam no campo e eles planejaram, vamos acabar com José.
né? E aí o que eles fizeram? Jogaram José num fosso lá. E depois, né, eles estavam com planos de matar José, assim, ou pelo menos deixar ele lá no fosso. Aí eles, eu sempre, o Abe já me falou essa história, amor, vai assim, 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 mas eu sempre tenho, assim, desarrumado um pouquinho a história. Mas aí o que aconteceu? Jogaram José no fosso, né? E os seus irmãos, um deles quis voltar para salvar José, mas os outros venderam. Não, nós vamos vender José. E aí eles iam voltar com o pai deles e falar o que tinha acontecido com José. Pegaram a roupa do José, mataram um animal, sujaram ela de sangue, chegou lá, falou para o pai dele, olha, José morreu. Né? José morreu. E aí a Bíblia fala que José foi vendido como escravo. Agora, gente, imagine a situação de José. Porque José, ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa emocionalmente desequilibrada. Ele foi abandonado pelos irmãos. Ele foi vendido. Ele era escravo numa outra terra. Com certeza ele não falava aquela língua. Você imagina você chegar, você é escravo. Antes você era um filhinho do papai, agora você é escravo. Você foi jogado. Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa amarga, ressentida, ter raiva, ter um espírito de vingança, de querer matar os irmãos dele. Né? De ódio e de raiva. Mas essa não foi a atitude de José. Essa não foi a atitude de José. Se você pensar em tudo que José passou, qualquer problema que você está passando ou já passou, pense, né? Eu pensei em várias coisas. Como encaixa na história de José para ter todos aqueles sentimentos que talvez você tenha experienciado. Então, não tem um sentimento que você possa falar que José não podia ter tido naquele momento. Ele podia ter ficado até com raiva do pai dele. Poxa vida, meu pai não teve a coragem de vir atrás de mim, de garantir realmente que eu estou vivo. Eu fui rejeitado, eu fui humilhado. Todos os sentimentos, se a gente pensar, José sofreu ali. Mas a gente vê uma outra atitude de José. Uma outra atitude. José vai, né? Aí vai como escravo para a casa de Potifar, ele trabalha, faz um bom trabalho, Potifar está muito feliz com ele, mas a esposa do Potifar começa a ficar de olho no José. E aí ela fala para ele, tu vai deitar comigo. E ele, que é isso? E ela agarra o José, ele sai correndo, deixa a roupa, sai correndo. E o que acontece? O Potifar fica com raiva de José, coloca José na prisão. Mais um motivo para o José ser uma pessoa totalmente destabilizada. Totalmente, né? Gente, ele podia ficar revoltado com Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Eu estou procurando fazer as coisas certas e só acaba em mim. Aí, ele está lá na prisão, novamente José se destaca e ele começa a interpretar os sonhos lá, né? De duas pessoas que foram levadas para Faraó. E aí, quando ele interpreta, ele diz para as pessoas, olha, quando vocês estiverem lá, lembra de mim, que eu estou aqui embaixo. Só que as pessoas que saíram da prisão esqueceram José de novo. Gente, pensa numa pessoa que podia ser marcada. Pensa numa pessoa que podia se sentir um lixo. Pensa numa pessoa que podia ser assim, olha, não tem solução para mim, não tem jeito para a minha vida, parece que tudo vai dando errado para mim. Né? Se nós olharmos holisticamente para a história de José, a gente fala, gente, tem uma urucubaca no José. Vou te falar, ele está precisando de uma sessão de descarrego. Porque como é que pode? É muita coisa dando errado na vida dele. Mas Deus tinha um plano. Vire para o seu vizinho e disse, mas Deus tinha um plano. Você já passou uma situação dessa? Você pode dizer que você passou uma situação pelo menos parecida com a de José? Gente, eu tenho certeza que não.
Pelo menos ninguém aqui, eu tenho certeza que foi vendido como escravo para um outro país onde você nem falava a língua. Com certeza, não sei, talvez ele até falava, né? José estava no fundo do poço. Só que José tinha umas características que é impressionante. E nós temos que aprender com essas características. Isso que levou José a superar, a não deixar suas emoções o conduzirem. O que José fazia? Qual era o segredo de José? Olha em Gênesis 39:9, o que fala? Fala assim, ele está falando, né, com a esposa de Potifar, e ele fala, ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha outro versículo, olha as falas de José. Nós vamos perceber algo na fala de José. Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Olha só, até sonhos. José podia ser machucado com Deus e falado, Deus, tudo começou com aqueles sonhos que o Senhor me deu. Depois que o Senhor me deu aqueles sonhos, a minha vida ficou desse jeito. Mas mesmo assim, José tem uma outra fala. Ele fala, Deus que dá os sonhos. Ele dá as interpretações. Ainda assim, nós não vemos um José machucado com Deus. E olha a outra coisa que ele fala, em Gênesis 41:6, ele fala, respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Uma das coisas que mais José falava era acerca de Deus. Deus. Deus estava presente na boca de José. E Jesus falou em Mateus 12:34, a boca fala o que está cheio o coração. Então, o coração de José estava cheio de Deus. As nossas emoções, a nossa vida é controlada pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas não é aquela presença, é intimidade. José, o primeiro segredo de José, ele tinha intimidade com Deus. Ele era íntimo com Deus. Ele caminhava com Deus. E ele caminhava interessante, baseado, né, assim, uma das coisas era baseado, não era isso que baseava o caminhar dele, mas uma das coisas era com a expectativa dos sonhos que Deus havia dado para ele. Sabia? Ele cria naquele sonho que Deus havia dado para ele. Ele era íntimo com Deus, ele entendia o amor de Deus, ele entendia que Deus tinha sonhos para a vida dele, e ele entendia que todas essas circunstâncias não era porque ele era um fracassado, mas era que Deus iria usar as circunstâncias para fazer de José um homem melhor. E você vê um outro José no final. Você vê um José muito melhor, por tudo que ele sofreu, por tudo que ele passou, ele era um José muito mais afinado. E isso veio através de intimidade com Deus, muita intimidade com Deus, e entendendo o amor de Deus e os sonhos de Deus para ele. É importante, sabia que é muito importante nós sermos pessoas que sonham. Por quê? Porque quando nós sonhamos, a concretização de sonhos alegra a nossa alma. Você já viu uma pessoa deprimida porque ela conseguiu tudo que ela sonhava? Já viu? Eu nunca vi. Né? A pessoa geralmente está muito alegre quando ela concretiza sonhos. E alguém um dia disse que a linguagem do Espírito Santo é sonhos. Deus nos dá sonhos. Jovem, quais são os sonhos que Deus deu para a sua vida? Adultos, né? Mas nós estamos falando mais porque é um culto de jovem. Quais foram os sonhos que Deus te deu?
É importante que você sonhe. Foi feita uma pesquisa na faculdade, na Califórnia, em Santa Cruz, e eles fizeram uma pesquisa e pegaram pessoas que se viam como pessoas fracassadas e pessoas que se viam como pessoas de sucesso. E eles fizeram um estudo, analisando essas pessoas, e chegaram à conclusão que pessoas fracassadas têm características peculiares e pessoas de sucesso têm características peculiares. Sabe qual foi as características de uma pessoa de sucesso? Uma pessoa de sucesso, as suas características, elas sonhavam. Todas as pessoas que tinham sucesso, não estou dizendo só sucesso financeiro, sucesso na vida. Eram pessoas bem-sucedidas em tudo que elas faziam. Eram pessoas que sonhavam. Agora imagine você, gente, que conhece Jesus, que tem Jesus no seu coração. Imagine você entender todos os sonhos que Deus tem para a sua vida e passar a sonhar. Sonhar grande, sonhar com coisas grandes. Aquela faculdade que você achava que nunca você iria conseguir fazer, comece a sonhar. Por que não? Ai, viajar, pastor André, eu tenho um sonho, né? Mas não sei. Não. Comece a sonhar. Sonhe. Mas uma das características que as pessoas, elas sonhavam, né? Elas tinham sonhos, dessas pessoas de sucesso, elas tinham sonhos e elas se imaginavam lá. Você tem sonho de ter uma família feliz? Você tem sonho de comprar uma casa? Você tem sonho de comprar um carro? Você tem sonho de ser grandemente usado por Deus? Comece a se imaginar lá. Se você sonha por um carro, não fique, não sei, meu salário. Não faça isso. Você é uma pessoa de sucesso. Compre logo o porta-chave, pendura lá na cozinha, e as pessoas vão falar, para que isso? Para pendurar a chave do meu carro. Eu quero ter uma família feliz. Pega uma foto de uma família que você acha muito feliz, prega no guarda-roupa. Toda vez que você abre, assim será a minha família. Comece a ver. Comece a ver. Jesus, a Bíblia fala, que ele disse, eu verei, né, no Isaías 53, não ele disse, mas a palavra de Deus diz, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Olha só, quando Jesus morreu por nós, ele sabia, eu me alegrarei, porque eu dei a minha vida pela humanidade. Então comece a sonhar e se ver lá. Teve uma história uma vez que eu vi que o Walt Disney, né, ele tinha aquele sonho da Disney, de construir a Disney, mas ele morreu. E quando foram inaugurar a Disney, não sei se foi o prefeito, o governador, alguém lá, falou assim, que pena que o Walt Disney não conseguiu ver tudo isso. E aí depois a esposa dele veio falar, e ela falou assim, olha, eu queria, com todo respeito, discordar do Senhor. Porque o Walt Disney, ele tinha visto tudo isso. Né? Ele tinha visto, por quê? Porque ele tinha visão. Ele tinha um sonho e ele via. Comece a ver as bênçãos de Deus na sua vida. Deus quer abençoar você. Deus quer fazer você uma pessoa de sucesso. E as pessoas fracassadas, sabe qual eram as características? E as pessoas de sucesso, toda vez que acontecia algo, elas não achavam que aquilo era um fracasso, mas que aquilo ia fazer delas melhores pessoas, que estava adestrando elas, que estavam afiando elas. E as pessoas de fracasso? As pessoas de fracasso, elas não tinham sonhos, não tinham objetivos. Vai fazer o quê? Não sei. Não sei se vai dar certo para mim. Está vendo? Aconteceu isso de novo. Olha aí a minha vida como está, desse jeito. Tudo acontece de errado comigo. Essa é a perspectiva de uma pessoa fracassada. E sabe uma outra coisa que eles observaram? É que as pessoas de sucesso, elas tinham um tônus muscular ereto. E as pessoas fracassadas andavam assim.
E nesse estudo aí vai, né? Porque eles até conseguem gerar dentro dessas pessoas fracassadas sonhos e trabalhar até com a postura. E as pessoas tornaram-se outras pessoas. Agora, gente, se essas pessoas que não conheciam a Deus puderam mudar, quanto mais nós que conhecemos a Deus. Nós podemos andar perto do Senhor, íntimo com o Senhor, ouvir a sua voz, pergunte para Ele: Senhor, quais são os sonhos que o Senhor tem para a minha vida? Quais são os planos que o Senhor tem para a minha vida? E os sonhos de Deus estão nas suas promessas. As promessas são sonhos de Deus para nós, sabia? Por quê? Porque Ele promete realmente, promete que você será bem-sucedido. Todas as áreas da sua vida, você sabe que a Bíblia tem uma promessa? Então, 3 segredos de José, que eram: conhecia a Deus e era íntimo com o Senhor. Ele sabia as promessas de Deus e ele declarava as promessas de Deus. Quando ele diz: não é Deus que interpreta os sonhos? Né? É Deus que interpreta o sonho. Declare, comece a declarar. Busque as promessas do Senhor. Seja íntimo com o Senhor. Busque as suas promessas e comece a declarar as promessas de Deus. Deus quer ver seus filhos bem-sucedidos. Você foi escolhido para fazer diferença nessa geração. Você foi escolhido para ser uma bênção. Né? Aonde você for, a bênção do Senhor seguirá você. Amém? Em nome de Jesus.